Vale TV de Novo Hamburgo está acompanhando de perto a posse da prefeita reeleita de Novo Hamburgo, Fátima Dalto, e do vice Márcio Líder. Já tomaram posse, uma solenidade para lá de simples, assim como foi simples na Câmara de Vereadores. Eu não assisti, mas foi transmitido pela TV Câmara, rapidinho, sem muito toroló, foi rápido, pouca gente. Por quê? Por causa dos cuidados com a pandemia, né? Os nossos órgãos oficiais, a Prefeitura e a Câmara, precisam dar o exemplo, né, com esses cuidados todos. A senhora não acha que houve uma evolução, prefeito, assim, no sentido de que nós parece que estamos aprendendo sem querer com o vírus a fazer coisas mais enxutas, mais rápidas? Sim, aprendemos, sem dúvida nenhuma, né? Não é agradável, né? Não é bom. Claro que não. Nós temos um vírus tão contagioso que a gente tem que lidar com isso e tantas vidas que se perderam por causa desse vírus, mas nós aprendemos com ele, sim. Então, muitas até empresas estão repensando seus modelos. Eu tenho lido multinacionais que seus CEOs não precisam mais viajar tanto, podem agora ficar, perceberam que é possível administrar ficando mais em um ponto fixo do que ter que viajar. Eu não quero que atrapalhe com isso, ter que viajar de um lugar para o outro. Então, trabalhando em casa? Exatamente. Então, eu acho que nós vamos aprender com o vírus muito, sim, todos nós. Porque essas solenidades de posse, não raras vezes, elas são um pouco enfadonhas, porque todo mundo quer discursar e etc. E tal. E agora, nesse enxugamento de tempo, em função da pandemia, parece que nós estamos fazendo coisas até mais agradáveis. Então, não vou eu agora começar a fazer muito trololó. Prefeito, nós estamos aqui no quarto andar, é um pequeno auditório da Secretaria Municipal de Educação. A senhora não vai dar nome de secretário, né? Ou vai? Pelo menos uns 2 ou 3 e novos, assim? Não, até é importante falar sobre isso. Ah, é? Porque todos me perguntam, me questionam, o que é natural. Quando eu assumi em 2017, era um governo totalmente novo, então nós estávamos chegando todos, e aí sim, mas também houve bastante tempo, afinal, lá em 2016 a eleição aconteceu em outubro, como deveria ser, então houve tempo de transição, de escolha de secretariado, e agora não, agora nós tivemos um atropelo devido ao Covid, né? Nós tivemos a eleição praticamente no final do ano, e aí é pouco tempo para que se faça ajustes necessários. Por que eu digo ajustes necessários? Porque nós temos um plano de governo que foi redimensionado, um plano de governo que ganhou essa eleição. E este plano de governo, ele não é igual ao primeiro, ele é uma continuidade do primeiro, no entanto redimensionado. Então, até por causa das coligações, né, que houve uma ampliação, né? Mas a coligação continua a mesma, continuam os mesmos que faziam a base do governo. Já desde 2016, nós assumimos em 2017, 2018, conversando com a Câmara, fizemos então uma coalizão ali, conversando com todos, e aí sim, então nós temos a mesma base praticamente, são os mesmos partidos que estavam antes. Então agora o que nós temos que fazer é uma continuidade importante, é importante esta continuidade porque não há uma ruptura. E quando não há uma ruptura, os projetos estão em andamento, eles continuam, ninguém parou. Então nós temos que continuar com esses projetos. Por isso que fiz anúncio de, por exemplo, 2 secretários novos, né? A prefeita Tânia, que entra para a Fundação. De saúde. Exato, a prefeita Tânia. Especialidade dela. Exato, é técnica em enfermagem, com todo o conhecimento da área pública, e foi necessário, porque ela estava deixando de ser prefeita, então ela tinha que se organizar, por isso já houve o anúncio do nome dela. Da mesma forma, nosso secretário de administração, o Fausto, que era o procurador-geral do município de Campo Bom, então ele também precisava, né, dizer que ia sair para que o prefeito de Campo Bom pudesse se reorganizar. E agora, até o final de janeiro, esses ajustes necessários que nós temos que fazer para atender às novas necessidades deste plano de governo redimensionado, eles vão acontecer, mas de forma harmônica, com conversa, com diálogo, lembrando que a base do governo continua sendo a mesma, né? Os partidos esses já estavam com o governo. A senhora, na primeira vez que assumiu, a senhora tinha a intenção de fazer um secretariado eminentemente técnico, mais técnico do que político, mas depois, no andar da carroça, houve também um pouco de mescla, né, com conhecimento político e também técnico.
Qual é a sua intenção agora? Ele vai ser mais técnico do que o primeiro? Vai haver uma mescla técnico e político ou mais político? Lembrando lá do primeiro. No primeiro, nós não tivemos muitas mudanças de secretariado ao longo dos 4 anos. Né? Então, nós tivemos uma troca do secretário de esportes e depois, simplesmente, continuaram os mesmos secretários, mas houve mudança até para a questão de agilidade, mas simplesmente trocavam de secretaria para um outro posto. Por que eu digo isso? Porque lá no início, em 2017, os nomes que eu apresentei eram técnicos e também haviam políticos que continuam na administração até hoje, mas políticos com currículo. Sim. Então, este é o critério. Nós vamos ter técnicos, vamos ser uma administração com técnicos, sim. Por quê? Porque teremos técnicos que não são políticos e teremos políticos, mas com currículo para atender a demanda necessária daquela secretaria. Nós vamos, e eu tenho dito, porque eu me lembro que era muito cobrada a questão do Nasson ser advogado e estar na advogado na secretaria. saúde, sim. Sim, mas havia... Mas ali era preciso também. Era necessário. Desde o início eu dizia, o que mais nós temos na Secretaria de Saúde são médicos. Nós temos vários médicos que atuam na Secretaria de Saúde, são técnicos, são concursados, são médicos que estão na Secretaria. O que nós precisávamos era alguém com conhecimento de leis e com livre trânsito político para buscar os nossos recursos presos, né? Então a gente tinha recurso em Brasília que não chegava, recurso no Estado que não chegava, e nós precisávamos de alguém com este conhecimento. Essa era a diferença, isso foi dito desde o início. Na Câmara, a senhora tem ideia, assim, talvez pegar alguém que se elegeu vereador para ser secretário ou um assessor próximo da senhora, alguma coisa assim? Não, nós estamos agora, como eu disse, até o final de janeiro eu quero concluir esses ajustes necessários para atender essa demanda do novo plano de governo, mas isso, se eu disser qualquer coisa agora, eu posso estar sendo precipitada. Então eu gosto de ter este cuidado, mas sempre, assim que há uma mudança, eu faço questão de dar publicidade e sempre passo para os nossos amigos da imprensa, para que a população também tenha acesso rápido a essa informação. Tá. O caso do vice-prefeito é um pouco diferente, então eu posso perguntar. Claro. Não há uma intenção assim de botar ele com um trabalho mais efetivo? Porque os vices, de um modo geral, né, eles ficam um pouco coadjuvantes demais, né? Isso não é muitas vezes só em Novo Hamburgo, em todos os lugares. Mas o vice, muitas vezes, ele tem a sua profissão, nós tínhamos o Dr. Fagá, que sempre foi extremamente parceiro, Sim. mas o Dr. Fagá também era médico que atuava na área da medicina, né? O Dr. Márcio é advogado e ele já optou em não atuar como advogado, sim, ser o vice-prefeito que vai estar comigo ajudando, porque nós, como a gente quer botar muita velocidade agora, nosso plano de governo ele é mais, vamos dizer assim, auspicioso, né? Então, plano de governo que nós queremos implementar rapidamente, o Márcio vai ser muito parceiro e isso já está acordado entre eu e ele, já estamos dialogando muito para que a gente divida, né, as tarefas e a gente consiga dar velocidade, mais velocidade ainda do que já demos nos 4 primeiros anos. Bem, eu até fiz um texto, né, que eu publiquei hoje nas minhas redes, que eu falo sobre isso. Equilíbrio é uma palavra que, se vocês resgatarem todas as minhas entrevistas e os 4 anos eu utilizei muito a palavra equilíbrio, que nós precisamos muito na administração pública. A gente tem que pensar que nós temos que administrar para todos, né? Não é para um grupo, nem para outro grupo, não é para quem é meu amigo, nem para quem não é. Nós temos que administrar para toda a cidade, para todos os cidadãos. E aí nós temos toda essa diversidade humana e que a gente precisa estar sempre pronto para atender. Então, equilíbrio em tudo, equilíbrio nas decisões, equilíbrio nas ações, equilíbrio no trato com as pessoas. E quando eu falo em transformação, eu acho, no meu texto ali, eu uso muito ligado ao Covid, que eu acho que o Covid vai nos trazer essa transformação. Nós tivemos aí um ano de muito aprendizado. E acredito que a partir do momento em que as pessoas começam a se imunizar da doença, nós também temos que passar para essa outra fase, que é o da transformação. Como disse aqui para o Lelo, a gente aprendeu muito com o vírus e o quanto nós precisamos um dos outros, né? Para nos proteger, a gente precisa que todos se protejam. E muito mais, eu acho que a gente aprendeu bastante e nós temos que transformar a partir daí. Existe o receio que ele piore antes de melhorar essa condição?
Fala um pouquinho sobre esse momento, a cena que a gente Esse momento. Me preocupa muito o que nós estamos vendo por aí, né? As festas de final de ano, as aglomerações no litoral, a imprensa, a TV está aí mostrando imagens preocupantes. E de agora em diante vai depender muito mais do que de uma estrutura hospitalar, porque o que nós podíamos, isso não é só Novo Hamburgo, eu estou dizendo no Brasil, né? O que poderia ser ampliado foi ampliado. Hoje nós não temos mais equipes médicas, não se forma um médico intensivista em um ano, não se forma um médico intensivista de uma hora para outra. Então, hoje a capacidade para atender vem muito também da questão de demanda de profissionais. E vai depender muito mais do comportamento das pessoas. E isso preocupa, porque o que nós estamos vendo agora no final de ano, nós sabemos que daqui a 15 dias isso tudo começa a ter um reflexo. E por isso que eu peço muito para que as pessoas se cuidem, que as pessoas entendam que a vacina no Brasil, a situação está bem complicada ainda, né? Nós ainda não entramos na corrida da vacinação como outros países, e talvez demore mais aqui no Brasil para que a gente tenha a população imunizada de uma forma eficiente. Imunizar não é imunizar 50%, 20% da população, é imunizar um número razoável que aí começa a dar segurança para todas as comunidades. Então, vai depender muito mais do comportamento de cada pessoa, para que a gente tenha um início de ano sem uma onda que seja realmente perigosa para todos nós. Então, agora, há poucos dias, nós fizemos um grupo de prefeitos das grandes cidades da região metropolitana. Então, este grupo, nós já marcamos uma reunião com o governador para o dia 5 de janeiro. E este grupo, ele aconteceu porque nós começamos a conversar entre nós. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, que foi eleito agora, nos chamou para uma reunião, porque preocupados, né? Nós somos, essas grandes cidades da região metropolitana, nós temos uma população extremamente densa e entre os municípios não há uma diferença, não há uma fronteira. De um lado é um município da rua, do outro lado é outro município da rua, é outro município. Então, nós vamos levar esta preocupação nossa ao governador como vai vir a vacina, de que forma ela será distribuída, como vai ser o armazenamento, porque tem vacinas que precisam de uma temperatura, outra precisa de outra temperatura, como nós vamos fazer tudo isso? Então esse grupo se reuniu justamente pela preocupação que temos e também para que a gente tenha medidas e protocolos adequados e muito parecidos nas grandes cidades, porque nós somos região metropolitana e temos o maior número da população. Então está andando isso, quer dizer, estão traçando um plano de ação. Sim. Eu me afastei logo depois ali no dia 21 para descansar um pouco, tirar umas férias, mas na verdade isso não existe para prefeito. Então não, isso não existe. A gente continuou conversando com os prefeitos, fazendo as nossas reuniões e também atendendo as demandas ainda, porque neste período, como eu disse, né, nós estamos no período de uma pandemia. A pandemia não desliga, não tem como a prefeita desligar também. Então a gente continua trabalhando. Então, assim, Lelo, vai ser velocidade em tudo, né? Não tem, a gente precisa, não tem. Uma cidade não vive, não vai só ser educação, não vai ser somente desenvolvimento. Mas os ônibus, prefeito, por exemplo, não quer bancar o chato, mas o ônibus assim, chega amanhã de manhã não tem ônibus, e aí o que fazer nesse sentido? Não, todos os problemas, quem está à frente de uma administração pública como prefeita, sabe que todos os dias vai aparecer, chega na prefeitura sabendo que todos os dias vai aparecer um grande problema para ser resolvido. Cidades, administração pública é isso, é resolver problemas todos os dias. Imaginem o tamanho de Novo Hamburgo. Então é o problema com ônibus, é o problema que surge aqui com lixo, é um problema sério que de repente acontece numa escola. Isso faz parte. Então a questão da licitação dos ônibus continua, estamos com o processo em andamento, vamos continuar. Eu sempre disse que essa briga eu comecei, eu não saio dela até resolver. Ok, muito obrigado, prefeito, eu agradeço em nome dos telespectadores da Vale TV e lhe cumprimento mais uma vez como amigo que somos há muitos anos, colega da rádio e principalmente como admirador do seu trabalho como prefeito. A imprensa vive com altos e baixos com as autoridades.
Mas, de um modo geral, nós nos entendemos. Né, Sempre, prefeita? Então, sempre. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Quando eu cheguei aqui, a prefeita higienizou as mãos do velho repórter. Eu sou do grupo de risco, eu compreendo. Dei a mão à palmatória. Prazer falar com a senhora. Prazer. Obrigado.